paz do Senhor, igreja. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: está sendo tremendo esse culto, hein? Tá não, hein? Tá mesmo? Glória a Jesus. E nós vamos continuar com o nosso estudo. O estudo que nós estamos tendo sobre o livro dos reis. E nós paramos falando sobre o espírito de Jezabel, né? E vimos 14 características, só vimos uma, mas são 14 características que John Paul Jackson escreveu sobre o espírito de Jezabel, e agora nós temos em slide para você poder ler junto comigo essas 14 características. Pode botar o primeiro, que nós já comentamos esse primeiro. Embora a princípio seja difícil perceber, o indivíduo sente-se profundamente ameaçado pelos profetas. Está falando de quem tem o espírito de Jezabel, os quais são seu principal alvo. Embora ele pareça ter o dom da profecia, seu alvo, na verdade, é controlar aqueles que se movem na esfera profética. Nós já fizemos o comentário sobre esse item, então vamos passar para o item 2. Irmãos, tenta trazer o reconhecimento dessas características para os dias de hoje, porque o espírito de Jezabel atuava na época do profeta Elias, e esse mesmo espírito está atuando hoje. Então, tente fazer a identificação. Segunda característica: para aumentar seu favor, o indivíduo muitas vezes se aproxima do pastor e dos líderes locais e depois busca encontrar o elo mais fraco a fim de dominá-lo. Seu objetivo final é governar a igreja. A gente precisa ter cuidado sobre aqueles que exercem liderança na igreja. Nós precisamos estar atentos para não sermos influenciados pelo espírito de Jezabel, para não querer trazer benefício para nós mesmos, através da popularidade e de outras coisas, e começa dominando segmentos, para depois isso ser ampliado. Item 3. Em busca de reconhecimento do pastor e dos membros, o indivíduo forma associações estratégicas com pessoas que são reconhecidas como espirituais e têm influência na igreja. Irmãos, eu falo isso com tanta tranquilidade, porque louvado seja o nome do Senhor, que o espírito de Jezabel não tem lugar para atuar entre nós. E o dia que começar vai ser repreendido em nome de Jesus, vai ter que bater em retirada. Mas é uma coisa que está acontecendo nos momentos atuais. Quarto item. Para parecer espiritual, o indivíduo busca reconhecimento manipulando as coisas e buscando tirar vantagem. Muitas vezes compartilha sonhos e visões provenientes de sua própria imaginação ou que ouviu de outros. Isso, então, é muito comum, né? A pessoa tem um sonho, ou cria um sonho, ou é tomado por um espírito de profecia e fala daquilo que está na sua própria cabeça. 5. Quando o indivíduo recebe um reconhecimento inicial, geralmente responde com falsa humildade. No entanto, tal atitude não dura muito tempo. 6. Quando é confrontado, o indivíduo se coloca na defensiva. Ele justifica suas ações com frases do tipo: eu estou obedecendo a Deus, ou Deus me disse para fazer isso, é tudo culpa de Deus, tipo Adão e Eva, né? Ah, mas foi o Senhor que deu essa mulher para mim. Não, é o Senhor. Ai daquele que tentar colocar palavras na boca do nosso Deus. É como essa daqui, ó. Não pode ser acrescentado um tio, um ponto, um acento, não pode acrescentar nada. O que Deus diz está dito e não podemos acrescentar nada mais além disso. 7. Muitas vezes o indivíduo alega ter grandes revelações espirituais sobre o governo da igreja,
mas não busca as autoridades legítimas. Em geral, primeiro compartilha suas opiniões com outras pessoas. Sua opinião pessoal muitas vezes se torna a última palavra sobre várias questões, fazendo com que se sinta superior ao pastor. No entanto, mesmo que sua revelação seja proveniente de Deus, ele prefere sair falando em vez de orar. Se um dia Deus te der uma palavra, te der uma revelação, não é para você ficar contando e compartilhando com ninguém. Você deve procurar seus pastores e compartilhar com eles a palavra, com eles a revelação, para saber o que fazer, como fazer. É assim que se procede quando Deus nos dá uma visão. Cadê Ione? Está ali, Ione. Ela recebeu um dia, teve um sonho e veio conversar comigo. Pastora, isso. E aí nós, enquanto ela falava, pedindo discernimento do Senhor, Deus deu a orientação certa até que aquele tempo se passasse. É assim que se faz, irmão. Não vai procurar ninguém para contar as coisas que acontecem contigo, não. Você tem pastores nessa igreja, amém? 8. Com motivos impuros, o indivíduo busca se aproximar de outros, parece desejar fazer discípulos e precisa de constante afirmação de seus seguidores. 9. Esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular, em outra sala ou num canto isolado, para não ter de prestar contas a ninguém. Assim, suas revelações e falsas profecias não podem ser questionadas. Quer oração, irmão? Vem na frente, no altar, e pede oração. Após o culto, precisou de uma oração mais específica? Vem no altar. A igreja tem presbíteros, a igreja tem pastores, tem ministros prontos para ministrar sobre sua vida. Amém? Nada de sair procurando a irmã Candinha. Candinha, então, irmão, foge dela, né? Irmã Mariazinha, nada disso. Deus tem ministros nessa casa para estar intercedendo por você. 10. Ansioso para conseguir o controle, ele reúne as pessoas e procura ensiná-las. Embora, a princípio, o ensino possa ser correto, ele apresenta doutrinas que não possuem fundamento na Bíblia. As doutrinas são bíblicas. Não está na Bíblia, não é para a gente seguir. Aí não vamos falar de costumes, certo, irmãos? Cada igreja tem seu costume. As mulheres em uma igreja não podem usar calça comprida, os homens têm que usar terno. Cada igreja tem seu costume. Não está satisfeito com o costume daquela igreja? Muda. Não fica falando mal da igreja, não. Tem igreja para todos os gostos, não é mesmo? O que nós precisamos é saber, é uma igreja doutrinariamente bíblica? Isso é que é importante. Porque não podemos fugir da palavra de Deus. 11. Enganando os outros com profecias carnais e falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, ele busca, acima de tudo, conseguir credibilidade. Profetiza meias verdades ou fatos pouco conhecidos, como se fossem revelações divinas. Também tira proveito da memória fraca das pessoas, torcendo seus pronunciamentos anteriores e fazendo parecer que se cumpriram na íntegra. Eu fico me perguntando, para que eu quero que alguém revele meu número do CPF? Nunca perguntou isso, não? Se alguém vou revelar seu número do CPF, eu sei de cor. 640, né? Para que, irmão, revelar número do CPF? Para que uma pessoa vai falar o seu endereço? Deus precisa saber o número da sua caixa postal? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com um tipo de profecia, igual aquela que eu falei para vocês. Serva minha, tu sabes o quê? Porque naquele tempo tu bem conhece. O quê? Deus é um Deus claro.
Tudo que Deus colocou na palavra está bem escrito. Não tem reticências. Ele disse e está dito. Aleluia. Item 2. Embora a imposição de mãos seja um princípio bíblico, esse indivíduo gosta de compartilhar um nível mais elevado no espírito ou derrubar as paredes que prendem as pessoas por meio da imposição de mãos. No entanto, seu toque transmite maldição. Em vez de uma bênção santa, o que ele transmite mediante seu toque é um espírito maligno. Vamos falar de imposição de mãos aqui, abrir um parênteses. A gente precisa ter cuidado com a imposição de mãos. Paulo vai dar uma advertência a Timóteo para ele não impor as mãos precipitadamente. Quer dizer, de forma leviana, sem direção, sem confirmação da pessoa que ele iria separar para o ministério. 1 Timóteo 5, abra a sua Bíblia. Aleluia. Quando achar, diga achei. Quando não achar, diga misericórdia. Estou tendo misericórdia da tua alma. Isso, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Olha a orientação do apóstolo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. A gente está vendo que havia uma prática bíblica da imposição de mãos. O apóstolo, quando ia ordenar, separar alguém para o diaconato, para o serviço, para o pastoreio, ele fazia a imposição de mãos. Normalmente, nós fazemos a imposição de mãos quando estamos separando alguém para missões, quando estamos separando alguém para pastorear, para presbíteros, diáconos, obreiros, para os enfermos. Quando oramos, impomos as mãos sobre os enfermos. Quem? Quem tem a autoridade para isso. Então, irmãos, quando nós estamos imbuídos de uma autoridade, é igual pegar o azeite da unção e sair por aí ungindo. Não é assim que se faz. Precisa haver uma autorização para usar o azeite. Senão, a gente bota um monte de óleo de oliva dentro dos vidrinhos e distribui para todo mundo. Sai para orar por aí. Não é assim. Existe uma regra, existe uma forma de fazer. E o que Paulo está falando? Não seja leviano. Cuidado, porque há um processo espiritual. O gesto é natural, irmãos. Mas existe uma forte onda espiritual, um grande mover espiritual acontecendo naquela hora. Então, não sai colocando a mão na cabeça de todo mundo, nem deixa todo mundo colocar a mão na sua cabeça. Precisa ser uma pessoa que tenha autoridade, que não vá contaminar você. É igual se a pessoa estiver com a mão cheia de lama, vamos pensar bem no natural. A pessoa está com a mão cheia de lama, aí vai até você, vai orar por você, bota a mão cheia de lama. Agora pensa no lado espiritual. A pessoa está cheia de pecado, está cheia de contaminação. Aí vem orar por você e bota a mão cheia de contaminação e pecado na sua cabeça. Então, a gente precisa ser mais prudente. Ah, é um ato místico, eu vou botar a mão e a pessoa... Não tem disso. Mas há uma influência do espírito que está agindo naquela pessoa sobre aquele a quem ela está colocando a mão. Jacó, quando foi abençoar Efraim e Manassés, ele colocou a mão sobre eles para transmitir a bênção. Mas ele era o patriarca e tinha a autoridade para abençoar. Os apóstolos João e Pedro, quando eles foram orar para o batismo com o Espírito Santo,
Eles impuseram as mãos. Alguém vai orar para outro ser batizado com o Espírito Santo se ele não tiver sido revestido, batizado primeiro com o Espírito Santo? Se não estiver em condições espirituais para isso? Então, a gente, quando estiver impondo as mãos sobre alguém, a gente precisa saber com que autoridade. Agora, digamos, você está na rua e alguém chega e pede para você para orar por ele porque ele está doente, você vai colocar a mão nessa pessoa porque naquela hora ali você é a autoridade. É o sacerdote, é o sacerdócio que você vai estar exercendo naquele momento. Porque ali você é a autoridade. Quando você está na sua casa e o seu filhinho fica doente, você vai orar e você vai impor as mãos. Por quê? Na sua casa você é a autoridade. Você está entendendo, irmãos? Agora, se você está em pecado, até dentro da sua casa você não coloca a mão, não. Porque você não está em condições de exercer essa autoridade. E Paulo estava dizendo para Timóteo, tenha cuidado na hora de você separar alguém para exercer no ministério uma função e de impor as mãos precipitadamente sobre essa pessoa. Quer dizer, a pessoa não está preparada. A pessoa não está com a vida de acordo e você vai dar a essa pessoa uma autoridade que ela não deveria ter. Então, aquele a quem as mãos já foram impostas e já recebeu a unção, que se mantenham dignos ou que se abstenham de seu ministério, do exercício do seu ministério. Porque precisa ter autoridade para isso. Se, por exemplo, nos 12 cestos, eu e o pastor Edilson, a gente passa pelo corredor, porque a gente quer ser abençoado também. E a gente acredita que os irmãos que estão ali naquele corredor, eles têm bênçãos para ministrar na nossa vida. Amém? Então, nós também passamos pelo corredor. No entanto, não sei se vocês observam, nenhum deles colocam as mãos sobre nossa cabeça. Por quê? Nós somos a autoridade aqui dentro da igreja. Então, eles, sabiamente, quando passamos, eles colocam a mão no nosso ombro, nas nossas mãos, na nossa cartela e nos abençoam. Mas, em respeito à autoridade, nenhum deles impõe as mãos sobre nossa cabeça. Você entendeu? Pergunta para o seu irmão, entendeu esse negócio de impor as mãos? Agora eu vou dar uma recomendação para você. Tem gente que conversa botando a mão, tem não? Misericórdia. Mão mirrada. E aí? Sei lá, meu Deus, que necessidade é essa de botar a mão nos outros? Eu vou recomendar a você, não coloque as mãos em outra pessoa. Principalmente se for de um sexo oposto. Aí já não tem nada a ver com unção e posição de mão, não. Aí é uma recomendação que eu estou dando a você. Porque tem um ditado que diz que nós colocamos a mão naquilo que é nosso. Então, você não deve colocar a mão na esposa de alguém, na filha de alguém, no marido de alguém, no namorado de alguém. Olha os namorados aí. A irmã vai quebrar ali o barraco, irmão, se botar a mão no marido. Mas não tem que botar a mão em ninguém, é ou não é? Eu não gosto nem que a amiga fique falando aí. Para de ficar me tocando, não para com isso. E eu falo mesmo, para de ficar me encostando, que coisa horrível. Não é horrível alguém ficar te pegando, irmão? E principalmente se não é teu. Uma vez eu falei aqui, né? Irmãs, quando vier falar com o pastor gosta de abraçar, gosta de abençoar, mas acabou, dá linha, irmã. Fica pegando muito não, que esse é meu. Ué, para de graça.
Aí um dia uma irmãzinha ficou empolgada, tadinha, sem maldade nenhuma que ela estava, mas ficou empolgada, bati no ombro dela, agora chega. Afasta, já orientei do púlpito, obedece, sai, sai. Pode dar linha. Ela, que isso, pastora? Eu falei, não, irmã, estou te ensinando a ser prudente. Amém? O que é teu, não divide com ninguém. 13, voltando para o assunto do espírito de Jezabel. 13, mascarando uma autoestima deficiente com orgulho espiritual, ele deseja ser visto como a pessoa mais espiritual da igreja. Pode ser o primeiro a chorar, a clamar e etc., afirmando estar recebendo uma carga de Deus. No entanto, não é diferente dos fariseus, que queriam que suas boas ações fossem vistas e suas virtudes reconhecidas pelos homens. Que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo. Você não precisa aparecer, é só Cristo em você. 14, e último, existem outras nesse livro, mas você pode pesquisar depois. Lamentavelmente, a vida familiar desse indivíduo é turbulenta. Ele pode ser solteiro ou casado. Quando é casado, seu cônjuge, em geral, é espiritualmente fraco, não convertido ou miserável. Esse indivíduo tem a tendência de dominar todos os membros de sua família. Essas são umas das características do espírito de Jezabel que rondam as igrejas. Preste atenção. Rondam as igrejas. Não está atrás do povo aí do mundo, não. Quer desvirtuar o povo de Deus do caminho para Deus. Amém? Agora vamos lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos falar o item 3, confrontando a falsa adoração. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 29. Primeiro Reis 18, 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Slide 87. O culto falso. Existem alguns itens que identificam o culto falso. No culto falso, há rituais litúrgicos, mas nenhuma adoração. No culto falso, há muito grito, mas nenhuma resposta. No culto falso, havia sacrifício de tolo. No culto falso, há profetas, mas não há inspiração divina. Os profetas de Baal foram os primeiros a preparar o sacrifício. Como o texto diz, eles clamavam, eles gritavam, era uma agitação, imagina 450, irmãos. Era uma agitação geral e eles tinham o hábito de ficar profetizando com palavras sem nexo.
igual eu falo para vocês, então, tu sabes, né? Eis que vejo e tal, essas coisas que não tem nexo. E eles esperavam que Baal respondesse por causa das suas expressões, da forma com que eles se expressavam. Mas o texto diz, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Esse capítulo 18, ele vai nos orientar quanto a algumas facetas de um culto falso. A primeira, no culto falso não há ritos litúrgicos, mas nenhuma adoração. O baalismo era organizado. O seu culto era organizado. Havia tudo que uma religião precisa para sobreviver. Só faltava o elemento principal, que era Deus, a verdadeira adoração que era devida a Ele. Mas eles cantavam, eles dançavam, tinham instrumentos, eles pulavam, tinha movimento, mas não tinha vida. Porque um culto vivo precisa de um Deus vivo. Segundo, no culto falso há muito grito, mas não há resposta. No versículo 26, a segunda parte, eles ficam falando, Baal, responde, responde. Havia muito grito, mas não havia resposta de Baal. Havia muito pedido, mas Baal não respondia. E ali, o desafio era com fogo. Agora, olha só, lembra do Pentecoste? O povo estava reunido no cenáculo. Jesus estava ausente, tinha morrido. Mas eles receberam uma ordem dizendo, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E eles estavam no cenáculo e estavam orando. Quantos eram? Quantos eram? 120. Lembra aquele corinho? 120 servos no cenáculo oravam, de joelhos buscando poder. Tem ninguém dessa época, não? Só eu. É por isso que a gente aprendia a Bíblia, porque os hinos falavam de Bíblia. E aí a gente aprendia a Bíblia. E aí estavam no cenáculo, eu estive lá no cenáculo, e você fala qualquer coisa e se espalha a voz, né? Um lugar, uma acústica muito boa. E 120 pessoas orando. E aí, irmãos, enquanto o Senhor, o nosso Deus, é um Deus que responde, o que aconteceu? Veio um som como de Lá 450 oravam, clamavam, batia pé. E não acontecia nada. Agora, quando está debaixo da ordem de Jesus, se reúna porque o fogo vai descer. Não precisa fazer nada. Se reúne que o fogo desce, porque foi Ele que falou. Aleluia! E veio um som. Tem voz de Deus quando estamos reunidos. Precisa haver ouvidos prontos para escutar a voz de Deus. E ali não havia resposta, apesar do grito de 450 profetas. No culto falso havia sacrifício de tolo. O texto vai nos dizer, no versículo 29, que eles se autoflagelavam. Eles se cortavam. Eles faziam o sangue jorrar, para que, através desse sacrifício, Baal pudesse atender a oração deles e pudesse responder com fogo. Mas não adianta que isso é sacrifício de tolo, porque esse sangue não é um sangue remidor, era um sangue impuro. Agora, quando Elias foi orar, ele cortou o animal e derramou o sangue. Por que aquele sangue de animal pôde atrair a atenção de Deus? Porque ele era o tipo do cordeiro vivo que tira o pecado do mundo que estava por vir. É o único sangue que chama a atenção de Deus e promove um movimento no mundo espiritual. Outro item, no culto falso há profetas, mas não há inspiração divina.
Imagina 450 pessoas profetizando junto. Um fala, outro fala, outro fala. Se às vezes mais de um já dá confusão. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre profecia? Enquanto um profetiza, o outro faz o quê? Fica calado. Então, olha para o seu irmão e faz assim, ó. Deus não é Deus de confusão. Quando um profetiza, o outro se cala. Mas você pode ter recebido uma mensagem profética ao mesmo tempo que eu. O que é que se faz? Aguarda um acabar de profetizar e o outro passa a profetizar. Ah, pastor, então pode ter mais de uma profecia numa reunião? Pode. Mas o exercício do dom precisa ter disciplina. Porque Deus não é Deus de confusão. Não deixa ninguém confuso. E nem tem que ter desafio de profeta. Eis que te digo, falei primeiro. Já falei. Não falei, irmãos. Deus faz tudo certinho. Tudo se encaixa. Uma profecia de Baal fazia muito barulho, mas não produzia resultado. A gente precisa ouvir as profecias e aguardar o resultado. A gente precisa não ficar julgando o profeta, mas a profecia sim. Ela vai acontecer, ela não aconteceu. Aquilo que foi dito, então, era de Deus ou não? A gente precisa ter esse discernimento. Então, o capítulo 18 vai nos mostrar que Baal, o culto a Baal, tinha vários rituais semelhantes aos rituais hebreus. E Elias sabia disso. Só que Elias também sabia que aqueles rituais de Baal não conseguiriam produzir fogo. Porque o único Deus do fogo era Deus Jeová. Então, uma das marcas de um falso culto é a tentativa de copiar ou reproduzir o que acontece num culto verdadeiro. Recentemente foi divulgado aí para todo mundo que gosta de estar em sintonia com as notícias do mundo espiritual, um rito que é feito com a participação de pessoas ilustres, ricas, e que tem todo aquele ritual de vestir as vestes, como se fosse antigamente, vestir as vestes longas, entrar em procissão, fazer, copiando coisas de um culto, de um rito hebreu. Mas o que está faltando ali? O Deus verdadeiro. É isso que falta, e não tem como ser verdadeiro se Deus não estiver ali. Então, vai ter ritual. Ah, você tem que vestir essa roupa, tem que tirar sapato, tem que botar o chapéu na cabeça. Não precisa de ritual nenhum, irmãos. Deus se faz presente quando há coração sincero. No entanto, precisa de decência e ordem. Amém? E aí a gente precisa entender isso. E aí vou dar o ensinamento de costume e decência. Nós precisamos cuidar de nossas vestimentas. Hoje a moda é o homem usar calça apertadinha, usar calça de moletom. Irmão, se está exibindo seu corpo, suas partes íntimas, você não deve usar. Ah, mas está na moda, moda passa. Hoje está, amanhã não está mais. Aí amanhã vai botar a moda daqueles sacões enormes, você vai andar de sacão enorme. Então use sacão agora. As irmãs vai usar roupa. Pode falar? Eu sou sua pastora. Se eu não te ensinar isso, quem é que vai te ensinar? Tem que ser eu, certo? Vai usar roupa muito apertada, irmãos. Vai chamar ou não vai chamar a atenção? Vai. Então não usa. Diaconisas. Tem que trocar a calça. Cadê a líder? Você mesma. Pode avisar. Diaconisa com calça larguinha, irmão. Nem fica tão feio, ó.
Agora, pastor, engordei, comi 10 quilos de massa no rodízio, irmã. Vai a rodízio não, Deus me livre, guarda. 10 quilos, irmão, a calça ficou apertadinha, bota um vestidinho aqui, ó, né? Para tapar as suas vergonhas. E aí, a gente precisa ser decente. Por quê? É indecente, estou mostrando tudo. Não, não está. Mas você tem sobre você a glória de Deus. E toda glória tem um peso. E aí a gente precisa corresponder a essa glória. Olha para o teu irmão e diz, você tem a glória de Deus na sua vida. Para de usar decote. Ainda bem que ninguém aqui usa decote. Se usar decote, faz o quê, irmão? Camisetinha embaixo. É ou não é? Um calor miserável. Então não compra mais blusa decotada, coisa. Vamos continuar aqui. Isso, irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso. Porque senão a gente vai produzir fogo e não receber fogo do céu. Para produzir fogo, dá tempo de eu falar esses itens, que é o próximo slide, o 88. Para produzir fogo, era necessário que algumas coisas acontecessem. Porque Deus não se manifesta em qualquer lugar e de uma forma que as pessoas estão ali sem reverência para recebê-lo. Então, leia comigo o versículo 30, do 1 Reis 18. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Irmãos, o que Elias está fazendo aqui? Elias está reunindo o povo que estava ali só para assistir um espetáculo. Ele estava dizendo, na nossa linguagem de hoje, ele diria assim, vocês precisam se congregar. O fogo não está descendo porque você está fragmentado. Lembre-se que eles estão falando para o povo chamado pelo nome do Senhor, que estava se afastando de Deus dia após dia. Então, a primeira coisa que Elias faz, junta todo mundo, se congreguem, se juntem, para de ficar dividido. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Glória a Jesus. Você pode sorrir enquanto pensa em tudo que está recebendo de Deus? Aleluia. Deus está nos preparando a cada dia, porque Ele tem coisas especiais para continuar fazendo, porque Ele já está fazendo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tem gente que não está congregando, isso aqui lá na época de Elias. E aqui tem alguma coisa com um paralelo aqui? Ele está dizendo, epa, é para se reunir para o fogo poder descer. Ainda mais que está chegando o dia do Senhor. Essa advertência vem para nós hoje. Olha, o dia do Senhor está mais próximo do que estava antes. Então não deixe de congregar. Não deixe de se reunir como igreja. Negligenciar as reuniões da igreja, os encontros do corpo de Cristo, é desistir do processo de encorajamento, de ajuda, de motivação que o Espírito Santo disponibiliza para nós. E o Senhor está voltando, amém? Lutas espirituais vão acontecer, problemas vão surgir, perseguições, forças satânicas se levantarão contra, mas as dificuldades jamais podem ser desculpas para nos afastar da igreja do Senhor.
da reunião da igreja do Senhor. Pelo contrário, quanto mais problemas, mais temos que nos esforçar para estar juntos. Outro item, restaurar, ainda no versículo 30, ele diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. De repente, os próprios seguidores de Baal destruíram o altar do Senhor. Eles não queriam só adorar outros deuses. Eles queriam destruir a fé no Deus verdadeiro. Muitos não estão querendo só fazer com que a gente se desvie da vontade de Deus. Não estão querendo só eles cuidarem da vida dele. Eles querem também tirar a gente de nosso propósito. Cada um escolhe o seu caminho, amém? Mas não fica criticando o meu. Eles queriam destruir tudo que simbolizava o Deus verdadeiro. Isso te lembra alguma coisa que está acontecendo por aí hoje? Né? Se você fala alguma coisa, você é homofóbico, fóbico e tudo fóbico. Mas, se você falar que você é cristão, que você... Não existe cristão fóbico. Não existe nada disso. O que? Não basta apenas eles seguirem outros caminhos. Eles querem destruir o altar do Deus verdadeiro. E aí nós fomos chamados para restaurar o altar que estava quebrado. Um outro ponto, pactuar. Versículo 31, leia comigo. E Elias tomou 12 pedras, diga 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Usar as 12 pedras era um ato de coragem ali. Por quê? Ele estava lembrando aquele povo que vocês eram uma só nação. E vocês se dividiram e se autodenominaram Israel. Mas Israel era o nome que Deus deu à nação cujas 12 tribos estavam juntas. E agora vocês separam, ficam fazendo divisão, mas querem continuar usando o nome que Deus deu para a sua nação escolhida. E aí, Elias prepara um altar. Coloca o slide 89. Um altar de pedras brutas. Pedras que ninguém lapidou. Pedras que foram tiradas no seu original, sem a intervenção da habilidade humana. Essas eram as pedras que eram usadas pelo altar, para o altar. De repente, elas estavam todas espalhadas, porque havia sido quebrado, havia sido destruído o altar, e era sim o altar de Deus, empilhando as pedras. E aí o versículo 32 vai falar assim, e com aquelas pedras, essas desse tipo, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. A restauração do altar foi feita em nome do Senhor, e 2 medidas de semente foram colocadas de água ali. A gente leu, acho que já lemos esse texto da água que foi derramada no altar. Ele colocou ali 2 medidas de semente, que corresponde a 12 litros de água. Você veja que eram 12 pedras e agora 12 litros de água, que encheu a vala, o rego, a canaleta que ele mandou que construísse ao redor do altar. Ter água sendo derramada sobre um altar que tinha que descer fogo, não estava ajudando muito. Porque se você vai molhar a madeira até para fazer fogueira, a madeira tem que estar seca.
senão a água não vai consumir a madeira. O fogo não vai deixar, a água não vai deixar o fogo pegar na madeira. E isso, mais do que nunca, vai mostrar o ato milagroso de Deus nesse altar. Versículo 33 diz assim: então arrumou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E aí começa a derramar água no bezerro, na lenha, no altar, na terra em volta. Água e água e água. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês o altar de Baal. Bota o altar de Baal aí, 90. Olha como a gente vai olhar, vai dizer assim, o altar de Baal é mais bonitinho. A pedrinha toda arrumadinha, toda lapidada, todo trabalhado, tem uns chifrinhos assim na ponta. Era uma pedra lapidada com buril. Buril é aquele estilete, só que maior, né? Era uma lâmina de aço que eles iam cortando a pedra, alisando a pedra. Mas por que Elias não usou uma pedra arrumadinha, bonitinha? Porque Elias, Deus não aceitava um altar que havia intervenção humana na sua composição. Aqui, os homens colocaram a sua ideia, colocaram a sua habilidade, colocaram aquilo que eles tinham condições de fazer. No altar de Deus não é o que você pode, não é a sua habilidade, não é aquilo que está no teu coração, é o que Deus separa para fazer. E aí, voltando lá, nós estamos no item, deixa eu achar aqui, de pactuar. Elias coloca no altar, no primeiro altar, no altar de Deus, o bezerro, a lenha, primeiro a lenha em cima das pedras, depois o altar. E aí começa a chamar em sua oração o Deus da aliança. E ele diz, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus tinha um pacto com o povo de Israel. Quando você edificar um altar para me oferecer sacrifício, eu me manifestarei. Era a orientação de Deus desde lá o tempo de Moisés, quando ele começou a ditar as leis. Deixa eu dar uma rapidinha corrida aqui. E o outro item é sacrificar. Leia comigo versículo 33 e 34. E disse, enchei de água 4 cântaros, diga 4. E derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse, fazei uma segunda vez. Fale 2 vezes 4 dá? 8. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. 3 vezes 4? 12. E o fizeram terceira vez. Então a lenha estava ali. O novilho estava ali, e 12 cântaros de água foram derramados sobre todo aquele conjunto, e encharcou aquele conjunto de coisas para adorar ao Senhor. Por que água? Quem pegou a água? Elias estava ali, o povo de Israel também estava ao redor assistindo. Lembra que nós falamos no início? Eles foram para assistir um espetáculo. E Elias diz assim, agora vocês vão pegar água. Lembra do ribeiro que tinha perto do Monte Carmelo, que eu mostrei para vocês? Era um ribeiro perene, quer dizer, que dá água o ano inteiro. Aquele ribeiro, apesar de ter diminuído o fluxo de água, ele não havia secado. E Elias estava sozinho, diga, Elias estava sozinho. Então, ele mandou quem pegar a água? O povo de Deus, o povo que estava ali assistindo. Ele disse assim, vai lá e pega a água. 4 cântaros. Aí foram lá, pegaram a água, derramaram.
Agora volta lá e pega mais água. E pegou mais água. E depois volta lá e pega mais água, e pega mais água. Irmão, sabe o que eu aprendo? Quando Deus quer realizar um milagre, a parte do povo Deus não faz. Qual milagre você está precisando e ainda não recebeu? Já fez a sua parte? Quando você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele, tenha certeza disso. Versículo 35 fala assim, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Elias pediu para dar a Deus o que era mais precioso naquele momento. Depois de uma seca de 3 anos, o que era mais precioso? Água. E Elias disse para as pessoas, eu quero que vocês tragam água para ser derramada no altar. Isso é chamado de oferta de libação. Em algum slide aí eu tenho isso. Ah, tem aqui. Libação é a palavra que se refere ao ato de derramar um líquido sobre o altar como parte do sacrifício oferecido. No Antigo Testamento era costume dos hebreus fazer a oferta de libação com vinho, com mel, com azeite, que eram coisas preciosas. Mas naquele momento nada era mais precioso que a água. Então Elias pede que eles joguem o que era precioso. Deus não aceita um sacrifício de qualquer forma. E aí a gente vem para o Novo Testamento, quando se fala da oferta de libação, 2 Timóteo 4, 6, eu não vou aguardar você abrir para a gente poder encerrar. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo que entendia que a sua morte era apenas uma oferta por tudo aquilo que Deus havia feito através dele. Então ele se sentia derramado sobre o altar. Está entendendo por que Elias derramou a água? Então, foi colocado aquilo que ele tinha de mais precioso. Filipenses, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo vai de novo fazer referência à libação. E ele diz assim, Filipenses 2,17, contudo, ainda que eu seja derramado por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Doar a si mesmo, dar o mais precioso, derramar sobre o altar do Senhor. Elias estava ali naquele ato, derramando a essência das 12 tribos de Israel, do povo de Deus, na oferta como altar. Na próxima semana estaremos vendo a oração de Elias, que é o outro item que vai finalizar os requisitos para a manifestação do fogo de Deus sobre o altar. Você pode fechar seus olhos? Senhor Deus, nós temos aprendido a sua palavra e temos aprendido que primeiro precisamos consertar o nosso altar. Nós precisamos olhar o que o Senhor tem pedido para arrumarmos esse altar. E antes do Senhor responder com fogo, antes do Senhor atender ao desafio, o Senhor espera que a gente derrame o que tem de mais precioso na nossa vida. Senhor, a minha vida é o que eu tenho de mais precioso e essa eu entrego no altar do Senhor.
que a sua igreja não retenha aquilo que lhe é precioso, que cada membro desse corpo libere aquilo que tem no seu coração, na sua vida, e derrame no altar do Senhor, porque o Senhor está ansiando manifestar a sua glória, o seu poder, a sua presença no meio do povo, nesta geração, nesse momento. Que o Senhor encontre o nosso altar em condições de receber a sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Glória.